Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Canto porque sou guerreira, tenho alma de mulher, sou de fé, sou brasileira, chego lá se Deus quiser, danço pra você. Na semana em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, o Seus Filhos em versão ampliada vai abrir espaço para falar da importância da equidade de gênero, do combate à misoginia e da atenção fundamental que precisa ser dada à educação das novas gerações para evitar a violência contra as mulheres. Parecem temas distantes de crianças e adolescentes, mas é na infância e na juventude que o debate se faz ainda mais fundamental. Mudanças comportamentais começam aí, nessa faixa etária. E esse é um debate que precisa envolver toda a sociedade. Por isso é tema aqui dos Seus Filhos em versão ampliada de hoje. Eu, Thaís Dias, sigo por aqui, fico na sua companhia, junto comigo sempre, Roseli Saião. Oi, Roseli, tudo bem? Tudo bem, Thaís, na defesa das mulheres. Sempre. Minha voz. Arthur Meirelles tem 16 anos e é muito engajado quando o assunto é equidade de gêneros. Já passou da hora de a gente mudar uma sociedade que foi construída na base do machismo. Já está na hora da gente começar a mudar uma coisa que já é estruturada na nossa sociedade. Uma pessoa ser homem ou mulher não deveria definir o que ela é capaz ou não de fazer. Uma pessoa ser homem ou mulher não deveria definir o quanto ela ganha. E isso é um assunto que, felizmente, já vem começando a ser tratado, seja na internet ou em algumas outras bolhas sociais. Eu acredito que a gente deveria trazer isso para as escolas. Para quem duvida que esse é um assunto para criança e para adolescente, o Arthur deu uma baita de uma lição. E, Roseli, eu achei importante trazer a palavra do Arthur, porque é exatamente um jovem falando sobre o combate, né, à misoginia, o combate a todos os preconceitos que envolvem, né, os gêneros. É importante que esse diálogo seja de todos, né? Que beleza de fala do Arthur, hein, Thaís? 16 anos, com essa consciência da desigualdade que existe entre homens e mulheres na nossa sociedade, dos preconceitos, do machismo. Olha, isso é lição para muito adulto, inclusive. Eu achei incrível ele dizer, Thaís, que já é hora de trazer esse tema para discutir na escola. Não é hora, já passou da hora. Esse é um tema que deve fazer parte do rol de discussões e reflexões na escola, com base no conhecimento, é claro, e não nas posições pessoais dos professores ou alunos. É importante que essa discussão aconteça na escola, sim. E por falar nisso... E a escola? Diz o quê? O Fábio Queiroz é professor na capital mineira. Ele acredita que o combate à misoginia é assunto sério e deve ser abordado nos projetos educativos. Em nosso colégio, iniciamos pelo caminho da construção de projetos educativos que possibilitem saudáveis relações de amizade, companheirismo, diálogo e respeito entre meninos e meninas, de tal forma que essa integração preserve a identidade de cada um. Mas é sobretudo no cotidiano do ambiente escolar que lidamos com situações estruturais que quase se tornam invisíveis e quando percebemos, constatamos palavras e ações que reforçam o machismo. Então, a nossa ação passa pela desconstrução desse processo no dia a dia, por meio de novos gestos, novas palavras que insiram nossas alunas na posição de sujeitas e protagonistas no ambiente escolar. Roseli, a escola é sim um amplo espaço para esse tipo de debate, né? É verdade, e olha, tem mais, né? O Fábio acertou o ponto. O professor Fábio disse, né, que é no cotidiano que se deve debater isso, e é exatamente isso. Nos relacionamentos cotidianos na escola, acontecem muitas atitudes preconceituosas dos meninos contra as meninas, e pior, até de professores contra alunas, né? Então é no dia a dia que a escola que tem consciência da sua missão vai apontar e discutir as atitudes machistas que acontecem sem culpar um aluno ou outro, né? Porque é uma questão, como o professor disse, estrutural da nossa sociedade. Eu também quero falar. E
E quem fala agora é a Isabela Soares, que é mãe do Felipe, de 13 anos. Ela é fundadora da Rede Materna Padecendo no Paraíso e afirma que o combate ao preconceito contra as mulheres começa em casa. Esse combate tem que começar dentro de casa, com exemplos, a gente mostrando para os nossos filhos que homens e mulheres têm os mesmos direitos e também os mesmos deveres. Não basta as mulheres quererem lutar por direitos iguais aos homens se a gente não entender que os homens têm deveres iguais aos nossos dentro de casa. A casa é de todos, então todos têm que entender que tem que ter esse cuidado. Com as crianças menores, a gente pode ensinar que menino pode brincar de casinha e de boneca, que meninas podem brincar com carrinhos, porque quando formos adultos seremos todos pais, mães. Então, pequenas coisas no dia a dia são importantes. São mesmo, né, Roseli? Pois é, Thaís, estamos no século XXI, com inteligência artificial, com tudo, e ainda tem gente que acha que menina tem que vestir rosa, menino azul, e que menina tem que brincar de boneca e menino de caminhãozinho, de engenheiro e por aí vai. Precisamos, sim, desde a infância, conversar a respeito dessas posições que foram construídas na nossa sociedade. E se elas foram construídas, não são naturais. Elas podem ser desconstruídas. E essa geração pode contribuir muito nesse sentido. Me conta uma história. Sobre esse tema, Roseli, qual é a indicação que você traz para a gente de livro? Você sabe que nós temos a tradição de achar que os meninos serão ótimos cientistas e as meninas, vamos pensar em assistência social, psicologia, mais ciências humanas, né? Então eu trouxe um livro principalmente para as meninas, mas não apenas, cujo título é As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo, que é para as meninas terem uma autoimagem, né, que possibilite pensar no seu futuro com um pouco menos de preconceito. Semana do Dia Internacional da Mulher e semana de falar de combate à misoginia também aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Na minha opinião... Conosco agora, Marília Moreira, que é diretora de Operações e Tecnologia da ONG Asmina. Ela ressalta que é preciso saber como conversar sobre questões como feminismo, misoginia e até o combate ao feminicídio. Todas essas questões também incidem na violência doméstica, na possibilidade de feminicídio, elas devem ser tratadas desde cedo, né? Claro que não com os mesmos termos que se discute com uma pessoa adulta, mas a criança está inserida na sociedade e ela percebe, né? Ela é afetada diretamente por essa estrutura desigual. Então ela precisa ser informada desde cedo, né? De quais são os direitos, quais são as possíveis violações que ela pode sofrer estando dentro dessa conjuntura. É importante levar em consideração, então, a faixa etária, Roseli, para a gente elaborar a forma de discutir esse tema em casa ou mesmo na escola, né? Exatamente. Nós precisamos reaprender a conversar com as crianças na primeira infância, depois adaptar a conversa na segunda infância. Não se trata do tati-bitate, né? Mas de usar as palavras certas para comunicar bem o que a pessoa quer transmitir. Comigo deu certo. A jornalista Vitória Barbosa conta que desde que descobriu que seria mãe de um menino, já assumiu a responsabilidade de que deveria ensinar o filho a agir contra a misoginia. Criar filho, independente do sexo, é uma responsabilidade, acredito que é a maior que tem na vida, né? E quando eu descobri que seria mãe de menino, eu vi essa responsabilidade ser aumentada justamente por conta do machismo, né? Então, me vi desafiada a criar um menino que vai se tornar um homem para um mundo que não seja machista, não seja misógino. Mas eu e meu marido temos isso muito bem esclarecido da forma como a gente pretende educá-lo. Então a gente, desde a gravidez, a gente vem estudando e pesquisando. Belo exemplo, hein, Roseli? Belíssimo exemplo, é isso mesmo, né? Eu não canso de repetir que a gente precisa criar crianças e adolescentes que sejam melhores que nós.
E uma da parte de ser melhor que nós é ter menos preconceitos. Nós não vamos ter geração nenhuma sem nenhum preconceito, mas com menos preconceitos, principalmente na questão do machismo, sim, é possível, e olha, é até tranquilo. A violência obstétrica ainda é um tema pouco discutido, mas os números assustam e mostram a importância de um debate amplo e profundo. Dados da pesquisa Nascer no Brasil apontam que 45% das mulheres afirmam ter sofrido algum tipo de violência obstétrica no Sistema Único de Saúde e na rede privada foram cerca de 30% das mulheres. Dada a importância de combater essa prática, um projeto de lei que tramita no Congresso prevê pena de até 5 anos em casos de violência obstétrica praticada por um profissional de saúde. Por outro lado, já é garantido por lei às gestantes o direito de ter um acompanhante durante o parto. E acreditamos que informação é a melhor forma de mudar um cenário como esse. Vamos discutir esse tema aqui a partir de agora nos Seus Filhos em versão ampliada. Vamos juntos! Que sufoco! A Tainara Albuquerque sofreu violência obstétrica durante o parto do filho, que durou cerca de 14 horas, e ela divide um pouco dessa experiência conosco. Eu fiquei 14 horas no total, eles subiram 2 médicos em cima de mim e eles empurraram o meu bebê. Aí me levaram para a cesárea, ou seja, eu passei pelos 2 partos, colocou citocina sem precisar e subiu em cima de mim. Eu não denunciei, não. Só que, quando me perguntam para onde ir ou não, eu não indico, eu sempre falo o que aconteceu. Roseli, são tantos os relatos e há uma dificuldade ainda muito grande de entender de fato o que é essa violência obstétrica. É importantíssimo, principalmente para as gestantes, entenderem um pouco mais desse conceito para poder monitorar nesse momento do parto, para poder saber se elas foram essas vítimas para denunciar, né? É verdade, Thaís. Nós temos um número muito grande de mulheres com pouco conhecimento, poucas informações a respeito do parto, das intervenções médicas que devem ocorrer nesse momento. E isso faz com que muita violência obstétrica seja entendida como parte natural do parto, do momento do nascimento do bebê. Então é preciso, sim, que toda grávida, toda mulher, todo pai, futuro pai, seja bastante consciente, procure informações, procure entender, assista a filmes, nós temos muitos vídeos que tratam do assunto para poder defender a mulher nesse momento tão delicado e tão importante da vida dela. Para bom entendedor. A Renata Pietro, que é doutora em Ciências da Saúde, fala exatamente sobre a importância da difusão de informações sobre a violência obstétrica para a conscientização da população e principalmente para que essa vítima saiba como denunciar. Caso a mulher sofra violência obstétrica, ela pode denunciar nas secretarias municipais, nas secretarias estaduais ou distrital, no Conselho Regional de Medicina e, quando se tratar de profissional de enfermagem, denunciar também no Conselho Regional de Enfermagem do seu estado. Ou até mesmo denúncias podem ser feitas através do 180 ou do Disque Saúde. Vale a pena também as gestantes, as mulheres, conhecerem o guia que existe de orientação do Ministério da Saúde. Ele disponibiliza aí a Rede Cegonha, existe uma portaria cujo objetivo é trazer aí um pouco sobre um parto mais humanizado. A denúncia é fundamental, Roseli, para evitar que novos casos aconteçam, para que esse responsável possa ser investigado e eventualmente punido. É importante que essa denúncia aconteça, né? Pois é, nós temos uma tradição, Thaís, de fazer poucas denúncias, né? Quando é a violência contra a mulher, seja ela obstétrica ou não. E essa tradição foi construída, foi criada a partir da reação das pessoas no momento, né? Da comunicação da violência. Em geral, se faz pouco caso disso. Mesmo com todas as medidas que já foram tomadas,
como criação, por exemplo, da Delegacia da Mulher, né? Mas é muito importante, importantíssimo, que as mulheres e os homens, ou quem vai acompanhar a mulher no parto, entenda, né, que essa denúncia é que vai ajudar a melhorar essa questão no nosso país. Tô por perto! A Patrícia Hernandes, cofundadora da Artemis, uma ONG que visa melhorar a qualidade de vida e erradicar todas as formas de violência contra a mulher, reforça a importância de um acompanhante durante o parto. Nós temos no Brasil, desde 2005, a Lei do Acompanhante, que garante a todas as mulheres, desde o pré-parto, o parto e o pós-parto, o direito de escolher uma pessoa para acompanhá-la durante todo o tempo que elas estão na instituição de saúde. Essa pessoa, ela acaba garantindo uma proteção extra para essas mulheres, evitando e reduzindo, sobretudo reduzindo a incidência de práticas danosas e violentas, que a gente chama tecnicamente de violência obstétrica. Roseli, conhecer os seus direitos ajuda, né, a garantir uma prevenção também nesse caso da violência obstétrica. Exatamente. Quando você teve filhos, já havia essa possibilidade, Thaís? Já havia, eu tive acompanhamento nos 2 nascimentos. Pois é, no tempo que eu tive filhos, nada disso era possível, né? Então, eu imagino a sensação de conforto, de acolhimento, de segurança que a mulher deve sentir ao ter uma pessoa querida ao lado dela nesse momento. É muito importante que seja uma pessoa de confiança e corajosa, né? Para intervir se for o caso, quando necessário. Vamos navegar! Eu sei que você preparou dica, Roseli. Traz pra gente. Pois é, olha, eu trouxe justamente como dica o site da ONG Artemis, que é um site muito completo, né? E explica tudo a respeito da violência obstétrica, o que é, como pode acontecer, como se defender, e tem inclusive um link para baixar uma cartilha que fala a esse respeito da Defensoria Pública. É muito importante isso. A violência obstétrica continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Na minha opinião... Conosco agora a psicóloga Silvana Castelo Branco. A mulher, ela precisa desse acompanhamento psicológico no período interpuéreo, né? E durante muito tempo. A relação dela com o bebê é que vai determinar como é que vai ser essa caminhada dessa mulher. Quando ela é bem acompanhada, eu diria, pela área da psicologia, psiquiatria, fazendo atividades físicas, né? Com a nutrição adequada, eu diria que essa mulher tem uma possibilidade maior de poder administrar seus conflitos, suas dores, suas angústias, e daí estabelecer uma relação com esses filhos e um novo olhar, uma relação mais segura. Roseli, normalmente o nascimento de um filho envolve muito sonho, muito plano, muita expectativa positiva. E aí, quando essa mulher se torna vítima de uma violência durante esse momento, é importante que ela tenha também esse acompanhamento de um profissional especializado para ajudar ela a lidar, né, com as consequências psicológicas desse trauma? Nossa, é muito importante, Thaís. Veja, né, muitas mães são rotuladas de mães que recusam, né, o seu papel, a sua função materna, ou que rejeitam o bebê que nasceu. E aí um acompanhamento na área psi, né, tanto com psiquiatra como psicólogo, ou a união dos dois, pode colaborar muito para a mulher entender o que está acontecendo, o que se passou com ela no momento do parto e como superar essa situação tão ruim nesse momento da vida. Para bom entendedor... O Ministério Público de Goiás criou uma cartilha sobre a violência obstétrica e para conversar conosco sobre essa iniciativa está por aqui a Tamara Rivera, que é coordenadora da área de Direitos Humanos e Políticas Públicas do MP goiano.
Bom, a cartilha, ela começa falando o que é violência obstétrica de uma forma geral, né? E aí ela traz a referência à lei estadual, que fala exatamente que todo pode ser praticado por médico, equipe do hospital, doulas, por algum familiar ou acompanhante que ofenda verbal, fisicamente, as mulheres gestantes no trabalho de parto ou ainda no estado puerperal. Então, depois aí nós começamos a falar sobre quais são as formas de desrespeito, falamos do Sistema Único de Saúde, que tem essa rede de atenção que assegura à mulher o planejamento familiar, o acolhimento, o acesso seguro e cuidado ao parto humanizado e individualizado também. A divulgação de cartilhas como essa são fundamentais para prevenir casos de violência obstétrica, mas também para garantir os direitos dessas mulheres, né? Até o direito à penalização de um profissional que ajuda dessa maneira. Isso, Thaís, é isso mesmo, né? E além de todas as leis que podem ser usadas nesse momento, há também as corretas informações a respeito do que é, como a gente ouviu, né? E como acontece, e quando pode acontecer, e quem pode praticar. Então é importante, né, que toda mulher que pensa em ter um filho, já está grávida, tenha essa cartilha em mãos. A prematuridade no nascimento de um bebê gera uma angústia enorme para as famílias. 1 em cada 10 nascimentos no país acontece antes do tempo previsto. Com base nisso, a ONG Prematuridade fez um levantamento recentemente que aponta que 3 em cada 10 pais de prematuros não sabiam exatamente nada sobre o tema até a chegada da criança. Além da falta de informação sobre o assunto e das preocupações que envolvem o estado de saúde mais delicado, é importante falar sobre a necessidade de um cuidado especial com o emocional dessas famílias. Então, a prematuridade dos bebês é o nosso assunto a partir de agora aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Minha voz. Vamos ouvir agora a Poliana Albuquerque, que é mãe da pequena Mariana, que nasceu 10 semanas antes do previsto. A Mariana nasceu com 30 semanas de gestação, eu tinha acabado de entrar na 30ª semana. Então, esse já é o primeiro medo, é receber o diagnóstico, né, de como que vai ser o parto, se vai dar tudo certo, né, na cirurgia, como que o bebê vai vir, se vai suportar, se os pulmões já estão preparados, mesmo já tomando as medicações, né, antecipadas. Então, esse é todo o medo e insegurança que a mãe de um prematuro lida, né, já no primeiro momento daquele diagnóstico. Roseli, não é uma experiência nada fácil, né? E é importante que essa família tenha conhecimento. A gente falou agora há pouco do desconhecimento sobre a prematuridade. É importante no momento da gestação também, né? Já ler, se informar, para encarar, né, esse desafio, se vier, já com um pouco mais de tranquilidade de informação, né? É verdade, Thaís. É um momento muito difícil para a mulher, ou com o filho já nascido, ou que está prestes a nascer de modo prematuro. Então ela precisa de muita informação, muito apoio e muito acolhimento, como a gente já comentou, porque é muito delicado esse momento para ela, e ela precisa ser forte, né, para dar conta do seu bebê que nasceu prematuro. Eu também quero falar. Com a palavra agora, a Denise Sugitani, ela que é diretora executiva da ONG Prematuridade.com. O contato físico, pele a pele, a presença, a voz, o cheiro dos pais, da mãe e do pai junto ao bebê prematuro é fundamental para que esse bebê tenha a chance de usufruir de todas as suas potencialidades. A presença dos pais já é comprovada cientificamente que estabiliza batimento cardíaco, aumenta o ganho de peso, traz neuroproteção, traz toda a questão do vínculo familiar, o desenvolvimento da questão do afeto. Esse bebê tem mais chance de ser amamentado e tem alta precoce. Roseli, a gente sempre fala, né, da importância da criação de vínculo com o recém-nascido, e no caso dos prematuros, esse contato é ainda mais fundamental. E olha que não faz muito tempo que os hospitais permitem esse contato, né, principalmente com os prematuros, porque havia uma série de entendimentos dos riscos desse contato, mas não, é um contato que cura, né? Eu sei de episódios de pais de crianças prematuras
que conversando com a criança ouviram, né, a estabilização dos batimentos cardíacos. É uma coisa emocionante. Então é preciso investir muito, né, porque o bebê conhece e sente a presença dos pais pelo contato físico, como a gente ouviu, pelo cheiro e até pelo batimento cardíaco, quando é possível pegar o bebê no colo. Para bom entendedor. Espaço agora para falar dos cuidados com os pais dos prematuros. Por isso, convidamos a Emília Afrange, que é presidente da Associação Brasileira de Psicoterapia. Os pais devem ser psicologicamente amparados para lidar com o nascimento desse bebê. O tripé que sustenta o meu trabalho com os pais baseia-se em observação, escuta e presença terapêutica. Estratégias de intervenção essenciais para a compreensão do outro e instrumentos importantes para a obtenção de informações. Por meio desse tripé psicoterapêutico, eu trabalho a construção e o fortalecimento do que na psicologia denomina-se vínculo afetivo ou vinculação primária, que vai sendo construído progressivamente pós-parto entre os pais e seu bebê. A gente sempre fala da importância, né, do cuidado com o emocional depois da chegada de um bebê. E no caso dos prematuros, esse cuidado deve ser ainda maior com esses pais, né, Roseli? Nossa, deve ser muito intenso, inclusive, né? Porque a mulher está fragilizada, o homem está fragilizado, com muitos receios, muitos temores, e as emoções deles estão em ebulição, e eles precisam, ao mesmo tempo, acolher esse bebê, oferecer segurança e tranquilidade a esse bebê que passa por um momento delicado de saúde, né? Então, o acompanhamento emocional, sempre que possível, deve acontecer. Tô por perto! Conosco agora a Luciane Medeiros, que tem uma sobrinha que teve um bebê prematuro aos 16 anos. Ela reforça a importância de uma rede de apoio. A rede de apoio é fundamental, principalmente porque pouco se fala a respeito da prematuridade, só quem passa que começa a entender. Acredito que sem essa rede de apoio familiar e também dos profissionais da saúde, isso ficaria muito mais difícil. Mais uma vez a gente reforça a importância de uma rede de apoio por aqui, né, Roseli? Nossa, a rede de apoio é um dos conceitos que é assim, muito caro a nós, né? E que a gente tenta transmitir isso a todos os nossos ouvintes, a importância disso para tornar a vida das pessoas mais tranquila, mais segura, mais acolhida e mais em paz, né? Contar com uma rede de apoio é fundamental na vida de qualquer pessoa. A prematuridade dos bebês e os desafios das famílias continuam sendo o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Vamos navegar! Eu sei que você preparou uma dica para quem está acompanhando o nosso programa. E que dica é essa, Roseli? Olha, é uma dica que eu acho muito interessante, porque permite a muitas mulheres que tiveram filhos prematuros, têm no presente ou sabem que correm o risco de ter, possam ouvir experiências de outras mulheres que passaram por isso e conseguiram superar muito bem toda essa situação delicada. Eu trouxe um episódio de podcast, Pode Falar, Mãe, e aí basta encontrar no site tudoep.com e procurar esse episódio do podcast Debate o Universo da Prematuridade. Repete pra gente então, Roseli. O site é tudoep.com e o título é Novo Episódio do Podcast Debate o Universo da Prematuridade. Você pode ouvir quantas vezes quiser o nosso programa em versão ampliada, as nossas colunas também. É só entrar no site bandnewsfm.com.br. Entra na aba Colunistas, Seus Filhos e é só dar o play. Pode compartilhar à vontade também. Se quiser interagir conosco, pode nos buscar nas redes sociais. @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @ThaísBDias, Thaís com H. Se preferir, mande para cá o seu e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br.
Agradeço a você, ouvinte da Band News FM, pela companhia diariamente por aqui. Agradeço a sonorização do José Antônio de Araújo, a produção da Luana Pereira e, lógico, a companhia e os ensinamentos dela, Roseli Saião. Um beijo, Roseli. Um beijo, Thaís. É sempre um prazer conversar com você e muito carinho para os nossos ouvintes. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.